Boa noite, gente. Qual era o tema mesmo da live de hoje? Ah, verdade. Por que esquecemos dos nossos compromissos, de nossas promessas? É, né? Por que será que a gente esquece dos nossos compromissos e nossas promessas? Interessante, né? Vamos lá, vamos tentar junto. Obrigado, Gustavo, que você entrou aí. Tamo junto. Vamos lá. Vai chegando o fim de ano, né, gente? É bem pertinente o tema para a gente falar hoje, né? Antecipar aí 2 meses do final do ano, para a gente começar a pensar no que é sério, no que tem valor, gente, tá? O que agrega algo interessante para a gente, não é isso? E no final de ano é onde as pessoas costumam, né, fazer um balanço do final do ano. O que eu fiz no ano? Quais foram as promessas que eu fiz para mim mesmo, que eu realizei, e as que eu não realizei, que eu esqueci? Na realidade, por que esquecemos? Por que disso? Por que nós esquecemos de nossas promessas? Dá para a gente tentar elencar aí algumas coisas importantes que acontecem dentro da gente, que a gente simplesmente apaga, esquece, né? E na realidade, gente, quem cobra a gente? A gente mesmo. Alguém pode vir aí te falar, desde que você tenha comentado com alguém a sua promessa, né? E aí, como é que você se sente quando você se cobra de algo que você não fez? É gostoso? O que falta? Por que as pessoas esquecem? Autocomprometimento? Tem um item importantíssimo: vontade. Responsabilidade, comprometimento e importância. A gente vai tentar falar um pouquinho de cada um aqui e tentar entender o porquê que algumas pessoas simplesmente não esquecem, ou se esquecem, elas vão atrás de tentar lembrar, porque sabem da importância daquilo, né? E por que outros simplesmente apagam? Tem uma coisa muito importante dentro da gente chamada zona de conforto. Eu vou falar um pouquinho dela também. O ser humano, ele está muito enraizado, gente, dentro dos seus vícios, das suas manias, das suas crenças. Principalmente as crenças, aquelas que estão na sua base, né? Aquelas que a gente ainda nem enxerga. Porque o que são crenças também? Crenças é tudo aquilo que a gente dá como certo, tudo aquilo que a gente acredita. E uma crença, ela serve de sustentação para uma outra crença. A gente pode falar num outro dia um pouco mais aprofundadamente sobre esse tema. Mas de verdade, quando a gente realmente quer algo, a gente vai atrás, né? Quer um exemplo simples? Se você ficar doente. A Covid foi um exemplo forte disso para todo mundo agora, né? Quem tinha sintoma, corria ao médico. Por quê, gente? O medo levava a gente, lógico, medo de morrer, né? Medo de ter uma sequela grave e aí mudar, né? Vamos falar um pouquinho também. Como que acontece? O que às vezes força a gente a mudar? Outra coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Durante a live, eu vou tentar responder, tá, gente? Dentro das minhas possibilidades. Vamos lá. Eu conheço uma pessoa, hoje, ele é um grande empresário. A empresa dele hoje tem mais de 2.000 funcionários. Ele faliu 3 vezes. Só na quarta que ele conseguiu ir para frente. Que tal? Você acha que esse cara tinha algum comprometimento, algum compromisso com aquilo que ele queria?
Ou não? Que tal? E a gente desiste na primeira? A primeira dificuldade, um exemplo que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica. Muitos dizem que ele tentou mais de 2.000 vezes antes de chegar no filamento, né, que fosse razoavelmente eficiente e desse andamento e inventar a lâmpada elétrica. Que tal? Lógico, né, gente? 2.000 vezes também é brincadeira, né? Haja convicção, haja certeza que vai chegar, né? Que tal? E a gente? Na primeira desiste? Como é a vida? Como é a nossa vida? De vitórias ou de derrotas? O que a gente prefere viver? Com o sucesso ou com o insucesso? O que a gente prefere? Como eu falei agora há pouco, a gente não muda. O ser humano tem uma dificuldade enorme em mudança. Muitas vezes ele acha que muda, mas ele troca um comportamento por outro similar e acha que está mudando. Então, gente, tá aí a magia e o porquê que existe o sofrimento muitas vezes. Ele muitas vezes força a gente a mudar, né? A provocar alguma coisa. Mas, então, o que eu quero chegar aqui, por que esperar o sofrimento para ir atrás de alguma coisa, né? Para tirar a bunda da cadeira? Puxa vida, eu aprendi muito a falar isso num curso que eu fiz. Então, por que, gente, a gente não vai atrás daquilo que a gente precisa ir fazer, né? A gente espera alguma coisa grave acontecer para a gente tomar uma iniciativa e ir atrás de uma mudança. O sofrimento, ele provoca isso. A gente não faz nada. E aí vem, né? Algo que força a gente a mudar, a evoluir, a crescer como ser humano. É uma grande virtude do sofrimento. Ele provoca algo em nós que faz a gente ir em busca de algo. Como eu falei, a Covid. Qualquer sintoma um pouquinho mais evidente de que eu podia estar contaminado, eu corria no médico. Óbvio, né, gente? Tem que ir mesmo. Né? Muitas vezes sem precaução. Né? Saía numa aglomeração ou ia numa festa. Bom, enfim. E por que, gente, então, que algumas pessoas conseguem enfrentar toda essa dificuldade e ir em busca das mudanças e do sucesso? Tem uma palavrinha que eu uso bastante. Para isso tem que ter coragem. Coragem do quê, gente? A gente tem que ter coragem de admitir que a gente não sabe tudo. A gente tem que ter coragem de admitir que não nos conhecemos plenamente. A gente tem que ter coragem de errar. E de coragem também de se elogiar quando a gente acerta. Coragem de admitir que a gente não é um coitadinho. Coragem de seguir em frente. Coragem de mudar. Coragem de buscar. Ninguém tem nenhuma pergunta, ninguém quer fazer nenhum comentário. Estou aqui. Vamos falar um pouquinho de vontade. Que força é essa, gente? Que energia é essa que move os vencedores? Por que uns se utilizam dela? Ela está aí. Você pode usar à vontade. Gente, não existe privilégio na vida. Não existe isso. Existe trabalho. Vocês acham que as pessoas de sucesso, né? Sucesso, o que eu quero dizer, não é só quem abriu uma empresa, se deu bem, não, gente.
Aquela pessoa que tem coragem de olhar para dentro de si, admitir que tem problemas e tentar mudar. Tentar resolver aquilo que está aqui dentro, que muitas vezes incomoda, né? E nos impede de seguir em frente. Ok? Coragem. Coragem, gente, de ter sucesso. Vocês acham que as pessoas de coragem, as pessoas de sucesso, elas não sofrem? Elas não têm angústia? Elas não têm nenhum problema? Pelo contrário, muito provavelmente, elas têm muito mais problemas do que as pessoas que desistem. Porque a que desiste, na realidade, ela não tem problema. Ela desiste. O único problema dela é justificar. Poxa, nada dá certo para mim. Óbvio que nada dá certo. Com quem você se compara? Né? Você só olha a pessoa depois que ela conseguiu o que ela queria? A pessoa que tem um sorriso todo dia a dar para você? Né? A pessoa que está lá no topo, que gerencia, né? Que dá o conselho e ainda consegue dar um sorriso? Ou você vai procurar aquela que reclama? Que tal? É a sua escolha. Na realidade, gente, tanto a pessoa batalhadora, aquela que vence, que luta, e que sabe que vai ter sucesso, ela está certa. E aquela que desiste também está certa. Está certa. Está certa em justificar. Ó vida, ó azar. É uma escolha. É uma escolha. Quer ser aquela pessoa que vai ser sempre mandada? Seja. Mas seja consciente. Não faça, né? Sendo aquela pessoa que só reclama da vida, né? Que tal? Como é que é você por dentro? Você é feliz? A pessoa que tem sucesso, ela sofre, ela é de carne e osso igual a gente. Ela tem lamúrias também, ela reclama também. Ela tem insucessos, tem dores, tem doenças, tem dor de barriga também. Mas no dia seguinte, ela arregaça as mangas, acorda. O que eu tenho que fazer? Ela vai em busca. Se ela não tem, ela acha quem ajuda ela. Mas o passo é ela que dá. Ela é livre. Ela é livre. Ela vai ouvir conselhos? Vai, mas a decisão é dela e ela sabe que é dela. São pessoas que não culpam os outros pelo insucesso delas. Porque elas são comprometidas com o sucesso. São pessoas de sorte, né? Aquele cara vai falar de sorte. É, sorte. A sorte é elas que fazem. Elas fazem a própria sorte. Com o trabalho, que é o que eu acredito também. O trabalho de cada dia. Perseverança. Se você um dia conversar com uma pessoa que está relativamente um pouco melhor hoje, para ela contar a história da vida dela, pede para ela contar. Como foi o início, o meio, porque ela está no meio ainda. É o caminho, não é? Ela não está comprometida com o fracasso. Ela está comprometida com o sucesso. Você não acha que a vida premia pessoas assim? Ah, não, né? Ela tem sorte. Puxa, aquela pessoa é uma pessoa de sorte. É. Continua assim. Continua falando que ela é uma pessoa de sorte. E continua justificando a sua incapacidade. Qual é a sua convicção? Em que você é convicto? Gente, tem mais, hein? A programação neurolinguística e o coaching ajuda pra caramba nessas coisas. Muitas vezes a gente não sabe. Ó, eu tenho, né? Eu tenho uma vontade, aí não é vontade, desculpa. Tenho um desejo de um dia fazer algo, eu tenho algo interno que me incomoda. Procura ajuda, gente. Não fica com a bunda na cadeira sem fazer nada. Tem atitude. Desculpa. Vai em busca. A vida vai premiar pessoas assim.
pessoas de coragem, pessoas que admitem que não têm razão todas as vezes, pelo contrário. Quem é o grande filósofo que falava, só sei que nada sei? Gente, tem tanta coisa para aprender. Essa é a magia da vida. Imagina poder aprender algo a cada dia. Que maravilhoso! O dia que eu não tiver mais nada a aprender, eu morri. Acabou. Acabou. Como eu perguntei, você é comprometido com você? Eu escrevi um texto aqui, tá? Que eu quero... Tá aqui no meu caderninho. Às vezes vem umas intuições tão lindas pra gente. Eu quero compartilhar isso com vocês. Você ouve apenas aquela vozinha que está dentro da sua cabeça, dizendo que você não pode? Por que tem uma outra vozinha dentro de você que fala que você pode sim, que você vai ter sucesso? Por que você não ouve essa voz? Eu sei que a zona de conforto é gostosa, né? O colinho da mamãe é gostoso, é quentinho, né? Sai dele, cresce. A hora que você chegar num certo ponto, você vai ver que valeu a pena. Vale, gente, a cada dia. Como eu disse, a escolha é sua, né? Você sempre vai estar certo. Tanto você vai estar certo para justificar que você é um incapaz, ou você vai estar certo em acordar a cada dia e falar, não, hoje eu não consegui, mas eu vou... Ontem eu não consegui, mas hoje eu vou conseguir. E eu vou em frente. Eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso. Porque o que eu não posso, eu vou descobrir o que é o que eu não posso para poder. E poder fazer o diferente. Porque, como dizia o Einstein, né, se a gente fizer o que sempre fez, vai ter o mesmo resultado. Então tem que tentar fazer diferente. Tem que ter uma coragem sobre-humana para sair do ponto A e chegar no ponto B. E tem que ter coragem e humildade para dizer e afirmar que a gente não sabe tudo. E daí, gente? Qual é o problema? Larga a vaidade um pouquinho de lado. Ter sucesso é abdicar de muita coisa. De sono, de família, muitas vezes. Não sempre. Nunca generalize. Abdicar de ver o joguinho de TV, abdicar de um monte de coisa. Não todas as vezes. Tem que ter o prazer também. Tem que saber balancear as coisas. Tá? Mas se você prefere continuar reclamando, continue. Uma hora, o sofrimento vai te empurrar. Quando o sofrimento for maior do que a dor da zona de conforto, você muda. Só assim, infelizmente. Então não espere que um sofrimento grande chegue para você e te obrigue a mudar. Porque a vida quer que você cresça. A vida quer. Né? Então cresça. Procure você, não espere o sofrimento bater. Como eu falei, a virtude do sofrimento é fazer a gente crescer. Olhe para o espelho, você, sozinho, sem ninguém. E não fale para ninguém. Olhe bem no fundo dos seus olhos e fale para você. Quando ninguém estiver olhando, e não se engane com a resposta que você vai ter. Seja sincero uma vez com você. Uma vez. Olhe no espelho quando não tiver ninguém olhando. E não fale para ninguém. É você com você. Eu não quero saber. E não queira que ninguém saiba. Qual é a sua coragem? Esse é o meu conselho de hoje. Eu quero ler um texto, como eu sempre faço no final das minhas lives, que hoje é um texto da Portia Nelson, é uma cantora e compositora dos anos 50. Chama-se Autobiografia em 5 capítulos. Ando pela rua, há um buraco no fundo da calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança.
Não é minha culpa. Levo uma eternidade para encontrar a saída. 2. Ando pela rua. Há um buraco no fundo da calçada. Mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco no fundo da calçada. Vejo que ele aí está. E ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei aonde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. 5. Ando pela mesma rua. Há um buraco no fundo da calçada. Dou a volta. Simples, né, gente? O que eu quero com tudo isso? A gente começa inconsciente. Não sei. Mas vai aprendendo. Vai caminhando. Um passo a cada dia, não importa. Mas não deixe de caminhar. Siga um passo por dia. Uma escada, você sobe um degrau por vez. Suba, não deixe de subir. Lá no topo, quando você olhar para baixo, você vai olhar que lindo. E aí você vai ver que não chegou nem no meio da escada. E aí você vai agradecer. E agradecer, gente, não é falar muito obrigado. É aqui, ó. É um sentimento. É algo que você sabe. Quando você chega nesse ponto, só te resta agradecer. Que é o que cabe. Para quem te colocou nesse caminho. E é isso que eu sou grato. A cada um de vocês, por estarem aqui, por dedicarem um minuto que seja da sua vida para estar aqui junto, para poder ouvir algo e assimilar algo. Que essa é a minha intenção. Sempre passar algo para enriquecer. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Estou aberto, gente, tá? Quem quiser me mandar uma mensagem, que quiser colocar uma mensagem aí. Ninguém fez nenhuma pergunta, mas tudo bem. Sugiram temas, a gente vai estar aqui para tentar ajudar. Um abraço a todos.